Olá, pessoal! Hoje nós vamos falar de métodos transversais e longitudinais. Os dados de uma pesquisa podem se relacionar com um tempo de duas formas. Na primeira, todas as variáveis se referem a um único momento, e o tempo é constante. Na segunda, as variáveis podem se referir a momentos diferentes. Em pesquisas transversais, o tempo é constante e se refere a um único momento, como por exemplo uma fotografia da população em suas variáveis, nesse único período, que pode corresponder a um dia, um mês, um ano, um minuto, contanto que seja apenas um único momento, o período. O estudo é transversal. Já os métodos longitudinais, o tempo é variável e pode ser apenas um antes ou depois, intervalos horários ao longo do dia, dos meses, ao longo do ano, dos anos, ao longo de décadas. O que importa é que exista mais de um momento, mais de um período. Inquéritos populacionais e estudos ecológicos são geralmente transversais, mas também podem ser longitudinais. Nesse caso, são chamados de série temporal. Métodos exclusivamente longitudinais e com estudos de casos controles que partem do presente e investigam o passado, e de coorte, que partem do presente e têm um segmento para avaliar o futuro na epidemiologia, é comum usar o termo estudo transversal ou de coorte transversal, para se referir a inquéritos populacionais focados na avaliação de variáveis de morbidade, como incidência, prevalência. É um tipo de estudo simples, barato e rápido, garantindo agilidade nas doenças que afligem a população, para uma rápida resposta e contenção de uma epidemia. Além disso, também podem ser usadas para buscar correlações entre uma doença e as demais variáveis analisadas, tendo a vantagem de poder analisar diversas variáveis em um único trabalho. Porém, neste caso, tem um grande prejuízo de não avaliar justamente a correlação temporal, pois os fatores em um mesmo e único momento. Mas para isso temos estudos longitudinais, como caso controle e caso coorte. Casos controles são mais trabalhosos do que o dos estudos de coortes transversais, mas ainda são muito mais simples do que o coorte. Só que apesar de analisar dois períodos presentes, o passado continua tendo uma evidência baixa, pois costuma se basear na memória dos indivíduos ou em dados secundários, e também não calcula incidência positiva. Já os coortes costumam ser estudos caros e demorados, mas são os melhores para estabelecer uma relação temporal entre um fator e o desfecho, porque partem de indivíduos saudáveis e os acompanham ao longo do tempo. Permitem controle e padronização da qualidade dos dados e podem calcular e comparar o risco de cada grupo. Mas veja que não é uma boa ideia realizar coortes indiscriminadamente para qualquer correlação imaginada, porque os trabalhos curtos vão ser imensos e a possibilidade de encontrar algo útil é muito pequena, não justificando o investimento. Assim também, como não adianta usar um estudo de coorte transversal para testar uma hipótese, porque o nível de evidência é muito baixo. Seja transversal ou longitudinal, o que importa é que o método seja adequado ao seu momento e os seus objetivos. Obrigado, pessoal. É isso.